Colossenses 1, versículos 24 até o versículo 5 do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo. Até aí, irmãos. Que o Senhor abençoe a pregação da sua palavra. Amém? No seu famoso livro, O Peregrino, John Bunyan, ele nos conta que Cristão, o personagem principal da história, o peregrino, durante então a sua peregrinação da cidade da destruição para a cidade celestial, ele passa por certo pântano, chamado Pântano do Desânimo. E ao passar pelo Pântano do Desânimo, Cristão e o seu companheiro caem no pântano e ficam atolados, incapazes de avançar, por mais que eles tentassem. E não à toa se chama Pântano do Desânimo, porque isso causou tremendo desânimo neles, até eles não terem mais forças e desesperarem da própria vida. Vacilante, o nome do companheiro de Cristão, decide retornar diante de tamanha dificuldade, de tanta dificuldade que ele estava enfrentando, de tanto desânimo que estava sobre ele. E ele consegue retornar, porque a única forma de sair daquele pântano era retornando. E ele retorna, então, se livra do pântano. Mas o que ele faz? Ele deixa Cristão para trás, sozinho e atolado no pântano do desânimo. Então, vacilante volta para a cidade da destruição. Cristão, então, é deixado sozinho e tenta avançar sem muito sucesso, porque logo depois ele via a porta estreita. O caminho passava pelo pântano do desânimo, e ele queria realizar a jornada. Ele era um peregrino de Deus. Então ele fica sozinho e tenta avançar, mas sem muito sucesso. Então o desespero bate à porta, e ele fica completamente desanimado. Até que um homem chamado Auxílio vem em socorro de Cristão e o resgata do pântano do desânimo. Irmãos, em nossa própria vida, e Bunyan é extremamente sábio aqui e cheio de graça para comunicar verdades para nós. Nas diversas situações da nossa própria vida, a nossa peregrinação cristã, eu e você, vamos nos sentir cercados por todos os lados, por lutas, sofrimentos externos e também por dúvidas e abatimentos internos. Como se nós também tivéssemos caído no pântano do desânimo, atolados até o pescoço, e incapazes de avançar, de sair daquele lugar terrível de desânimo, de tristeza, de sofrimento, de lutas. Irmãos, seja por causa do nosso
próprio pecado, do sofrimento, ou do pecado de outros contra nós nos afundamos cada vez mais no pântano do desânimo. Mas na passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo nos mostra que é possível sim, que eu e você, pela graça de Deus, estejamos firmes em Jesus e não vacilemos diante do desânimo causado pelo sofrimento, pelas lutas, pelas dificuldades que nós enfrentamos, tanto externas quanto internas. Contudo, Paulo nos diz que nós precisamos lembrar de algumas coisas. E é por isso que ele está usando a sua própria vida aqui como um exemplo para instruir aqueles irmãos e a nós hoje. Irmãos, eu e você precisamos lembrar que quando Paulo escreve a carta dele aos Colossenses, ele próprio está passando por grandes dificuldades. Ele próprio está, digamos assim, no pântano do desânimo. Ele estava preso em Roma, preso, encarcerado, acorrentado, esperando a sua sentença, se ele viveria ou se ele morreria. Mas Paulo não estava preso em Roma porque ele era um bandido, um criminoso, um revolucionário, mas porque ele era ministro do Evangelho de Jesus Cristo. E por causa do Evangelho de Cristo é que ele se encontra agora preso, acorrentado em Roma, esperando receber a sentença de César, se ele viverá ou se ele morrerá. Paulo é comissionado para virar apóstolo dos gentios, ou seja, dos não-judeus, de todos os povos que não são os judeus, que não nasceram no povo da antiga aliança de Deus. Irmãos, Paulo tinha tudo para estar murmurando, para estar reclamando. Olha onde Deus me meteu. Olha aonde eu vim parar. Eu que Deus comissionou para levar o Evangelho. Já não bastava todas as chicotadas. Já não bastava o apedrejamento. Já não bastava o ódio do meu próprio povo. Agora também estou preso. Paulo não responde como nós poderíamos esperar que fosse a resposta dele, por causa das circunstâncias em que ele se encontrava. Ele não se vitimiza, irmãos. Ele não murmura contra Deus. Ele não se ira com Deus e com o propósito e com o plano de Deus na vida dele. Ele sabia que estar preso em correntes fazia parte do plano e do propósito de Deus para ele, para que o Evangelho chegasse até nós, hoje também, e eu e você pudéssemos ser salvos pela graça de Deus, pelo poder de Deus que há no Evangelho. A resposta de Paulo, pelo contrário, irmãos, é de alegria exuberante em meio ao sofrimento. É por isso que ele diz, eu me alegro no meu sofrimento por causa de Cristo e da igreja. Sabe qual é o problema? O problema é que nós lemos isso e nós pensamos, não, isso não pode ser verdade. Por quê? Porque para nós, modernos que somos, alegria e sofrimento são coisas mutuamente exclusivas. Uma coisa não anda com a outra. Ou você está alegre ou você está sofrendo. Ou você está sofrendo ou você está alegre. Alegria e sofrimento são mutuamente excludentes. É quase inconcebível para a nossa mente moderna aceitar a ideia de alegria no sofrimento. De estar alegre, esperançoso, cheio de paz em meio ao sofrimento. Irmãos, nós sabemos que Paulo não era masoquista, ou o que você quiser dizer, que ele não tinha prazer no sofrimento. Ele não estava dizendo como é bom sofrer, como eu me alegro por estar aqui com dor, como eu me alegro por ser apedrejado, chicoteado, por estar preso e ter os meus movimentos restringidos. Nada disso. A pergunta então é, por que Paulo se alegrava no sofrimento? Como Paulo poderia estar sofrendo e mesmo assim ser feliz? Como? Bom, isso me leva ao meu primeiro ponto nessa manhã. A esperança que nós temos no Evangelho, que eu e você temos no Evangelho, nos capacita, mesmo em meio às dificuldades da vida que nós enfrentamos, a avançar e a ter esperança em Cristo. O poder do Evangelho faz isso. Irmãos, alegria e sofrimento, longe de serem opostos exatos, são, na verdade, centrais para a nossa compreensão cristã de como o mundo funciona e de como agora nós nos relacionamos em relação ao mundo. Isso é assim, e Jesus mesmo diz isso. Isso é assim porque se perseguiram a Ele, vão perseguir também a nós. Porque nós, quando somos cristãos, quando
Passamos do reino das trevas para o reino de Deus. Nós passamos de amigos do mundo para inimigos do mundo. Nós não estamos mais em amizade com o mundo, mas em inimizade. E mundo aqui representa tudo que é contrário a Deus. Tudo o que é pecado, tudo que odeia a Deus, está em rebeldia contra Deus. É por isso que Paulo, o próprio Paulo, numa das suas últimas cartas, as suas últimas palavras, no fim da sua vida, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, diz o seguinte: todos os que querem viver piedosamente, ou seja, de acordo com a esperança que há no Evangelho, em santificação, em amadurecimento, de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Paulo diz: todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, parênteses, aqui nós começamos a ver o quão falso é o cristianismo que é pregado em muitas igrejas, onde você vai viver o melhor agora, onde você tem bênçãos e mais bênçãos, onde tudo o que você quiser pertence a você, onde nós conquistamos os céus e a terra, e sei lá mais o que a mente e a criatividade humana pode inventar. Na verdade, o cristianismo é um chamado ao discipulado, a imitar ao Mestre Jesus. Mas, obviamente, é um caminho de grande recompensa, mesmo em meio ao sofrimento. Alegria, paz, esperança e gratidão pela obra de Deus na nossa vida. Fechando parênteses. Irmãos, ou seja, eu e você seremos perseguidos, eu e você passaremos por tribulações e dificuldades por causa da oposição do mundo, do diabo e do nosso próprio pecado que ainda habita em nós, no nosso coração corrompido. E isso vai acontecer em algum momento da nossa caminhada cristã, cedo ou tarde. Porque o mundo em que nós vivemos é caído e quebrado por causa do pecado. E nós precisamos então ser sábios aqui. Eu e você temos que ser sábios. A oposição a nós é por causa do Evangelho e de Jesus Cristo. Eu e você temos que ter sabedoria. As pessoas e o mundo que se opõem a nós é por causa do Evangelho e de Jesus. Nós não temos que odiar as pessoas. Pelo contrário, Jesus nos diz para amarmos as pessoas. Porque sabemos que as pessoas agem como instrumentos das trevas contra a nossa vida, em oposição ao Evangelho e a Cristo em nós. Então é por causa disso, do Evangelho e de Jesus Cristo, que Paulo pode se alegrar em meio ao sofrimento, em meio às correntes que o prendiam, que o impediam de escrever, e ele tinha que ditar para outro, para que escrevesse a carta aos Colossenses. Paulo pode se alegrar, porque ele sabe que esses sofrimentos são por causa do Evangelho e de Cristo, e que o Evangelho é a verdade de Deus, e que Cristo é todo-poderoso e não faz nada errado. Pelo contrário, assim como ele é perfeito, todas as suas obras são perfeitas, e Paulo estar aprisionado é parte do plano de Deus, e ele pode se alegrar, porque ele sabe que disso resultará algo bom para a glória de Deus e o louvor da majestade de Deus. E no fim, Paulo será também abençoado por meio da obra do Evangelho de Deus na vida dele. Irmãos, Paulo havia entendido o que eu e você precisamos entender, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E que agora a amizade com o mundo, com Deus, melhor, é inimizade com o mundo. Então o sofrimento está ali à porta como um inimigo indesejável. Dessa forma, irmãos, mesmo atolado até o pescoço, poderíamos dizer, no pântano do desânimo, Paulo não desesperava. Paulo tinha esperança, Paulo tinha alegria, ele estava alegre em meio aos sofrimentos, por causa do Evangelho. E não só alegre a ponto de não desmorecer, mas alegre a ponto de escrever uma carta para encorajar aqueles irmãos que ele nunca tinha sequer visto, que ele não conhecia. Irmãos, há esperança para mim e para você, mesmo quando nós estamos no pântano do desânimo. Nós não precisamos ser como vacilante e retroceder, desanimar e abandonar a peregrinação, porque a única forma de chegar à cidade celestial, ao reino de Deus, é avançando quando nós nos encontramos no pântano do desânimo. Por quê? Por quê? É a pergunta que vem à mente de nós quando nós sofremos. Ora, por causa do Evangelho, que são as boas novas de Deus, que está reconciliando o mundo consigo por meio de Jesus. Por causa da salvação que alcançou a sua vida,
que é oferecida gratuitamente por Deus a mim e a você, e que nos transforma. Eu e você, não sendo parte do povo da antiga aliança de Deus, estávamos sozinhos no mundo, sem Deus, inimigos uns dos outros, atolados em pecado, mas Deus enviou seu Filho, não apenas para o seu antigo povo, e esse é o mistério do Evangelho, Cristo Jesus é Senhor da criação e autor da redenção, e alcança agora pessoas como eu e você, brasileiros no século XXI, e homens e mulheres de todas as gerações e de todas as nações, para a glória dele, segundo o bom propósito dele, não mais apenas os judeus. Irmãos, as boas novas do Evangelho são completamente revolucionárias e inimagináveis, que nem o mais sábio de todos os homens seria capaz de descobrir se Deus não tivesse revelado pela sua palavra mediante os apóstolos. Deus reconciliando o mundo inteiro consigo por meio da morte de Jesus na cruz. E não somente isso, mas também esse mesmo Jesus que morreu na cruz em sacrifício, oferecendo-se a Deus em nosso lugar, recebendo a ira que era destinada a mim e a você, para que eu e você pudéssemos ter apenas perdão, graça, misericórdia e amor de Deus. Esse mesmo Jesus é o Senhor, por meio de quem todas as coisas foram criadas, porque Ele é a palavra de Deus. Ele é o Senhor, mas Ele também é agora o autor da reconciliação. Ele é o Senhor da criação e o Senhor agora da nova criação que Ele está criando, a igreja, o novo povo de Deus. É por isso que Paulo diz, irmãos, Cristo Jesus é a esperança da glória que eu e você temos. Irmãos, Jesus é a nossa esperança, a esperança da glória, de entrar nos novos céus e na nova terra, de entrarmos na morada de Deus e de, sim, sofrimento agora, glória futura. Tristeza, lutas agora, vitória e alegria imensurável no futuro. Isso quer dizer que sim, sofremos agora de forma momentânea e passageira, mas teremos glória eterna se perseverarmos e formos fiel. Olhem que maravilhosa troca nós temos no Evangelho. Sofrimento por um pouco, em obediência, em fidelidade, para trilhar o caminho do discipulado, mesmo atolado no pântano do desânimo, mas glória eterna, paz eterna, amor e fidelidade de Deus eternamente sobre nós. Aqui encontra-se então, irmãos, o segredo que o mundo não pode compreender. Nós não temos só uma promessa de glória futura, porque é exatamente isso que os não crentes, as pessoas que não compreendem a Deus pensam. Esses cristãos são todos loucos, eles vivem, se privam e fazem isso e fazem aquilo por uma mera promessa. Eles mal sabem que nós não temos só uma promessa, mas que nós já experimentamos a realidade da promessa futura da nossa própria vida. Como, irmãos? Como nós experimentamos isso? Eu e você, mesmo em meio às dificuldades da vida, com todas as suas frustrações, com os problemas em nosso casamento, com crises de ansiedade que nos dominam, com medo, com paralisia que nos incapacita e faz pensar que nós não podemos mudar a nossa realidade. Mesmo assim, eu e você podemos experimentar a doce, agradável, gloriosa presença de Deus, nos fazendo alegres, nos fazendo paz, nos fazendo estarmos certos de que apesar do nosso pecado, de que apesar das dificuldades que nós vivemos, de apesar dos nossos sonhos não serem realizados, de apesar das frustrações, de apesar do pecado dos outros contra mim, e também do meu pecado contra os outros, eu experimento a presença de Deus. E eu sei, sofrimento agora, sim, mas glória futura, porque eu já experimento, mesmo que a conta-gotas, pequenas gotas do céu, da alegria e da paz vindoura, agora eu já experimento. Então eu posso perseverar e não retornar, e não ser como vacilante. Irmãos, ainda que eu e você não tenhamos a resposta, porque Deus permite que soframos, porque essas coisas acontecem conosco, porque pecam contra mim, porque eu faço aquilo que eu não quero e magoo aqueles que eu mais amo. Eu e você temos a certeza, experimentamos no mais profundo do nosso ser, a realidade da presença de Deus. E isso é suficiente
A realidade da presença de Deus em nós é suficiente. E isso somente é possível exatamente porque Cristo habita em nós pelo seu Espírito. Vejam, Ele mesmo disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Não. Vocês não serão um povo sem Deus. Pelo contrário, Deus mesmo estará com vocês. Eu enviarei o meu Espírito. O Espírito de Deus habita no povo de Deus. Irmãos, é por isso que você pode se alegrar em meio às lutas e ao desânimo e ao sofrimento na sua vida. A resposta é porque Cristo e todas as suas gloriosas riquezas estão realmente morando no seu coração. Estão fazendo morada no seu coração. Estão arrumando a casa do seu coração. Mesmo naquele cômodo mais escuro, com as janelas todas fechadas, cheia de sujeira e poeira, onde o pecado está impregnado nas paredes, Ele está arrumando a casa. E Ele vai chegar nesse cômodo e vai transformar você à imagem e à semelhança dEle. Por meio da ação do Espírito de Deus na sua vida. Mas qual é o objetivo disso tudo? Sofrimento, dor. Qual é o objetivo? Porque Deus quer que eu possa me alegrar em meio às adversidades, em meio às lutas e ao sofrimento na minha vida, em meio à falta de recursos, em meio ao pecado dos outros contra mim. Por que Deus quer que eu me alegre? Irmãos, a resposta é para que nós não sejamos como vacilante, para que nós não sejamos atolados de tal forma no pântano do desânimo, que ou nós morremos ali, ou nós retornamos e abandonamos o caminho. Não, mas para que eu e você sejamos capacitados a avançar até a perfeição em Cristo. Eu e você, mais uma vez, nós somos chamados para sermos como vacilante em retornarmos. Eu e você, ainda que tropecemos, ainda que nos afundemos no pântano do desânimo, somos chamados para avançar à perfeição em Cristo. Perfeitos em Cristo. Não, agora o pastor enlouqueceu de vez. Logo eu, que cometi pecados tão graves e que feria quem eu mais amava. Eu, perfeito em Cristo. Eu, ferido e abusado de formas inimagináveis, que até pensar me faz sentir sujo e me faz querer fugir da presença de Deus e dos outros. Eu, que sinto uma dor e um fardo tão insuportável, que eu não consigo nem sequer compartilhar com alguém, tamanha vergonha e a dor. Eu, com todas as minhas falhas, os meus defeitos, os meus pecados, Cristo quer trabalhar em mim para que eu seja perfeito. Sim, irmãos, sim. Jesus morreu por mim e por você. Para que eu e você não precisemos ser prisioneiros do nosso pecado. Para que eu e você não precisemos ser prisioneiros do pecado de outros contra nós. Jesus morreu para nos transformar à imagem dele. E a imagem dele é perfeita. E a boa notícia do Evangelho é que ele não terminou a obra da nossa vida. Eu e você, sim, com os nossos pecados que nos atormentam, com os acessos de ira que nós temos, com a falta de fé que nos afunda cada vez mais no pântano do desânimo. Sim, eu e você, do jeito que nós somos. Ele está trabalhando em nós. Ele vai chegar naquele quarto escuro e vai transformar pela sua graça e pelo seu poder. Nós temos essa boa notícia. A obra que Ele começou em nós, Ele vai concluir. Mas ela ainda é uma obra em andamento. Ele ainda está trabalhando em mim e em você. Ele ainda vai nos transformar à imagem dEle e nos fazer sermos apresentados a Ele, perfeitos como Ele é. E tudo isso por meio do poder dEle, que opera em mim e em você, pelo Espírito de Deus. Irmãos, é por isso que Paulo se empenha em anunciar Cristo.
Porque ele sabe que o Evangelho é a única mensagem capaz de nos transformar. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E somente o Evangelho pode nos capacitar para sermos assim apresentados a Deus, perfeitos, santos e inculpáveis, irrepreensíveis, para usarmos a linguagem do sermão do domingo passado. Eu e você vamos nos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Paulo está mudando agora aqui para perfeitos diante dele. É isso que significa santos, inculpáveis e irrepreensíveis, perfeitos por causa da justiça de Cristo em nós. Isso me leva, meus irmãos, ao meu segundo ponto e último ponto aqui nessa manhã. Tudo o que Paulo enfrentava, todas as lutas e provações, as perseguições, os apedrejamentos, os açoites e até mesmo a prisão, ou seja, todo o sofrimento da vida dele, era tudo para o bem do povo de Deus, inclusive Paulo. Inclusive daqueles próprios irmãos e irmãs que Paulo não conhecia, como os irmãos e as irmãs de Colossos. Como eu e você hoje. Toda a vida de Paulo, todo o sofrimento foi para o meu e para o teu bem. E é ainda hoje para o meu e para o teu bem, porque nós temos a palavra inspirada por Deus para podermos sermos encorajados e avançarmos. Então, meus irmãos, o objetivo de Paulo com o seu trabalho era com que os irmãos e as irmãs em Cristo daquela época e nós hoje fôssemos encorajados. Que eu e você saibamos que Jesus é o Rei do Universo e que reconciliou o mundo com Deus Pai por meio da sua morte sacrificial na cruz. E que agora todos os tesouros de Deus, todos, nós não conseguimos compreender, isso é verdade, mas sim, todos os tesouros de Deus, toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais é em Cristo. Para usar outra linguagem de Paulo, na carta gêmea a Colossenses, que é Efésios. Tudo que estava oculto no passado, agora está revelado e é nosso por meio de Jesus. Tudo disponível por meio da fé. Irmãos, boas histórias de caça ao tesouro envolvem, ou bons filmes de caça ao tesouro, como os Goonies, por exemplo, que eu sei que muitos devem conhecer. Boas histórias de caça ao tesouro envolvem a descoberta de uma carta ou de um mapa antigo sobre uma ilha, sobre um tesouro. E as pessoas que encontram a carta ou o mapa percebem que se forem capazes de decifrar os seus enigmas, os seus mistérios, poderão encontrar um tesouro inestimável. Então elas partem nessa aventura, depois de quebrarem a cabeça e seguirem as pistas. Mas, como em toda boa história, sempre há problemas. Algumas pessoas não acreditam na carta ou no mapa. Outras acham que estão seguindo as instruções erradas e que as pessoas não compreenderam. E que no fim não vão achar tesouro algum e vão ficar frustradas. Outros tentam roubar o mapa e a carta para tomar o tesouro para si. Inevitavelmente, sempre há perigos a enfrentar. Seja inimigos, seja perigos naturais, seja pessoas querendo impedir que os heróis encontrem a ilha do tesouro. Mas nós sabemos como a história deve terminar, como toda boa história deve terminar. Nós queremos que os heróis superem os perigos e as adversidades, derrotem os vilões, encontrem o tesouro e voltem são e salvos, triunfantes para a casa. Irmãos, Jesus é o mapa do tesouro de Deus, que é revelado no Evangelho. E Paulo estava de posse do mapa, convidando o maior número possível de pessoas para encontrar o tesouro de Deus, que é Jesus. O mistério, agora revelado, é Jesus, o Filho de Deus, reconciliando o mundo com Deus e oferecendo salvação a nós, para que nós também sejamos povo de Deus. O mapa para Deus é Jesus. E a proclamação é o caminho que leva ao tesouro de Deus. Assim, o objetivo do ministério de Paulo
em favor das igrejas, mesmo dos colossenses, que ele não conhecia e nunca tinha visto, pelos quais ele lutava intensamente em oração e enfrentava perigos mortais, feras, apedrejamento. Ou, para usar uma linguagem de Roma, onde Paulo estava preso, é como se ele lutasse com feras e outros homens que quisessem matá-lo, como os gladiadores no Coliseu. A luta de Paulo era de vida ou morte em favor dos irmãos daquela época. Inclusive dos irmãos que sequer ele conhecia, que não tinha visto nenhuma foto, para saber como era o rosto daqueles irmãos. Paulo faz tudo isso, meus irmãos, para consolar o coração daquelas pessoas, para encorajar elas. E esse encorajamento e consolo transcende o mero aspecto emocional, para que elas ficassem confortáveis emocionalmente. Não, mas é profundamente espiritual, no sentido de Paulo queria que eles fossem enraizados por meio da pregação do Evangelho, naquele que pode guardá-los, naquele que pode salvá-los, naquele que pode apresentá-los perfeitos a Deus no dia de Jesus. Quando Paulo diz que o coração deles precisa ser consolado, e é isso que ele está fazendo, mesmo em meio ao sofrimento, se alegrando, porque ele pode consolar o coração deles. Ele está querendo dizer muito mais do que esse lado emocional, o coração, os sentimentos, mas também a vida espiritual interior e o pensamento e vontade deles. O ser deles como um todo poderia ser consolado e edificado pelo poder do Evangelho. E é por isso que ele lutava. A grande luta que ele enfrentava era em favor daqueles irmãos. Para quê? Para que eles estivessem vinculados em amor uns com os outros e com Deus, sendo tão parte da nova sociedade, do novo povo de Deus que ele está construindo. Paulo fazia isso para que Deus alcançasse aquelas pessoas e desse a eles a riqueza da plena convicção, do entendimento, para conhecer e experimentar o tesouro do Evangelho, que é Jesus. Uma vez que nós compreendemos essa verdade, irmãos, de Deus, na sua palavra, essa compreensão muda a nossa vida. E abre um caminho direto para nós encontrarmos o tesouro do Evangelho. Em Jesus, que é o que o mundo desesperadamente procura, um tesouro, paz, alegria, segurança. Nós temos em Jesus, nós precisamos ir até Ele. E quando essa verdade fundamental do Evangelho se apodera da nossa vida, nenhum falso ensino pode nos demover da mão de Deus. Nós somos guardados pelo seu poder e guardados pela verdade do Evangelho. É por isso que é tão importante nós nos voltarmos à palavra de Deus, ouvirmos a exposição do Evangelho de pessoas bíblicas e fiéis, frequentarmos uma igreja bíblica e saudável, porque ouvindo a verdade, sendo cheio da verdade, é o melhor antídoto contra o falso ensino, contra o erro de nos afastar de Deus. Em Cristo, irmãos, então habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso quer dizer que nós não precisamos de mais nada além de Cristo para agirmos de maneira sábia nesse mundo e conhecermos a nós mesmos e o nosso próprio coração e as nossas tentações e aonde nós somos fracos. E então sermos capazes de lidarmos com os nossos traumas complexos, medos, com a insegurança que nos domina por vezes, com aquela confusão de sentimentos e emoções, quando nós estamos no turbilhão das consequências do pecado na nossa vida, seja nosso ou de outro. Cristo, irmãos, Ele é supremo. Cristo é o Senhor. Ele é o Criador e o Autor da redenção. Então, por que nós não procuramos as respostas que nós precisamos nele? Por que nós não procuramos as respostas para os dilemas da nossa vida nele? Esses dilemas que assolam o nosso coração, para o pecado que cometemos contra os outros e que cometem contra nós. Por que nós buscamos a sabedoria do mundo, de especialistas que não têm Deus, para aprendermos a lidar com os problemas da vida, se nós temos tudo o que nós precisamos para a vida nesse mundo e para a vida eterna na palavra do próprio Deus? Eu e você temos tudo o que precisamos para consertar o nosso próprio coração pelo poder do Evangelho, no próprio Evangelho. Mas nós insistimos em consultar um sistema que é contrário e inimigo de tudo o que Deus é.
E assim, irmãos, nós nos deixamos enganar. E somos abalados na nossa firmeza e na nossa fé. Para tudo aquilo que se opõe a Deus e a sua palavra. É absurdo crer e confiar que Deus não somente conhece você, que criou todas as coisas, mas que também tem poder para transformar você e fazer com que você não seja mais escravo, seja do passado, seja do pecado, seja de qualquer coisa, principalmente do seu coração corrupto e pecaminoso. É um absurdo. Para todos, Deus não tem esse poder. Não, você tem que se conhecer, você tem que fazer isso e aquilo, você tem que se amar mais, e coisa e tal, qualquer sabedoria que é contrária à palavra de Deus. Irmãos, Cristo é o único em quem nós temos de ser encontrados. E Cristo é o único que tem tudo que eu e você necessitamos, a fim de entender a realidade espiritual e de levar uma vida que agrada a Deus. Porque todo aquele que tem Cristo tem a esperança da glória. Tem Cristo habitando nele pela fé. E pode então extrair dos tesouros de Deus, do depósito de tesouros de Deus, toda a sabedoria e conhecimento que existem para agradar a Deus e viver de forma transformada nesse mundo. Ou seja, caminhar o caminho da maturidade até a perfeição em Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, é suficiente para revelar o nosso verdadeiro problema. O nosso verdadeiro problema não são traumas. O nosso verdadeiro problema não são as dificuldades que nós passamos, a falta de recursos. O nosso verdadeiro problema não são os problemas. O nosso verdadeiro problema é o nosso coração pecaminoso. E a Bíblia é suficiente para não somente revelar o nosso problema, mas também para revelar a solução para o nosso problema do pecado. Irmãos, as pessoas que não acreditam na Bíblia querem nos enganar, dizendo que nós precisamos de mais alguma coisa, porque isso aqui é um livro ultrapassado. Isso aqui foi escrito aí aproximadamente mais de 2.000 anos, em algumas partes há mais de 3.500 anos. Tudo bem, falou com algumas pessoas foram sábias em escrever, mas agora, tecnologia, internet, nós temos a ciência, nós conhecemos o corpo humano, nós sabemos como as coisas funcionam. Você precisa de mais alguma coisa. Não, ok, vá lá, se isso faz você se sentir bem, se isso deixa você feliz, o que vale é o que faz você ser feliz. Mas na verdade, nós sabemos que isso daqui não é a verdade, não é capaz de responder a todos os problemas da humanidade. Nós sabemos que hoje há muitos problemas e a Bíblia não menciona eles. Irmãos, a verdade é que a Bíblia responde ao problema mais essencial da humanidade. E esse problema está escrito em letras garrafais, em nós mesmos. Ele se chama pecado. E ao responder ao problema mais essencial da humanidade, a Bíblia tem a resposta para todos os problemas da humanidade, porque ela vai no cerne, no núcleo mais fundamental da nossa existência. Então ela traz a resposta para como eu e você podemos viver transformados nesse mundo, mesmo caído e quebrado por causa do pecado. Para como eu e você podemos vencer as tentações e viver de forma a agradar a Deus e a nos tornarmos cada vez mais maduros, homens maduros, mulheres maduras, até a perfeição em Cristo. Sim, eu e você, com os nossos traumas, com os nossos medos, com as nossas angústias, com os nossos complexos, com o mal que fizeram contra nós. Eu e você temos na palavra de Deus a resposta para os nossos problemas. O Evangelho de Jesus, contido na Bíblia, é o que nos torna maduros e sábios. Porque em Jesus, nós temos o tesouro da sabedoria e do conhecimento de Deus. Especialista algum que não tenha Deus é incapaz de acessar o tesouro da sabedoria e do conhecimento de Deus. Contudo, é possível, irmãos, estarmos em Cristo e sermos imaturos. A grande verdade é que a maioria de nós é assim. Nós estamos em Cristo temos um banquete inimaginável à nossa frente, tesouros, toda a sabedoria e todo o conhecimento disponíveis a nós para avançarmos e sermos maduros. Mas nós não compreendemos exatamente o que isso significa. Não percebemos as possibilidades e responsabilidades que estão diante de nós, por causa do poder de Deus agindo em nós. E nós, então, vivemos a nossa vida fraca, desnutrida,
E ignoramos a maturidade espiritual que pode vir a nós por meio da palavra de Deus. E a estrada da maturidade, nós não podemos nos enganar, irmãos. Passa sim pelo ensino e pela instrução. O caminho cristão é o caminho do discipulado, o caminho do ensino e da instrução da palavra de Deus para nós. Para encontrar o tesouro, nós precisamos ler o mapa. O tesouro está no mapa. Se nós lermos o mapa, nós chegaremos ao tesouro e encontraremos Jesus. Para não sermos desviados do caminho, precisamos compreender as instruções e não cairmos nas armadilhas do caminho, sermos aprisionados, seja por promessas de riqueza, seja por promessas de felicidade em algum lugar. Para não nos desviarmos, precisamos ler o mapa, a palavra de Deus. A boa notícia, irmãos, é que o mistério, o enigma, foi agora revelado. Eu e você podemos conhecer e receber o tesouro de Deus em Cristo. Eu e você podemos conhecer e receber o tesouro de Deus em Cristo. Ele está disponível pela fé, somente pela fé. E isso são boas notícias. Tudo isso são boas notícias para nós. Mesmo cercados pelo desânimo, mesmo quando nos encontramos atolados no pântano do desânimo, eu e você podemos permanecer firmes por causa da esperança da glória que temos em Cristo. Sofrimento agora, glória eterna. E experimentar agora também, tendo um antegozo da glória futura que há de ser revelada. Você deve se lembrar que na história do peregrino, o cristão, ele é deixado sozinho e ele tenta avançar sem muito sucesso. E ele precisa do quê? De um outro homem chamado Auxílio vir em seu socorro e o resgatar. Cristão não é capaz de sair do pântano sozinho. A verdade, irmãos, por mais triste que ela seja, é que eu e você também não somos capazes de sair do pântano sozinho. Eu e você também precisamos de auxílio. Eu e você precisamos da igreja uns dos outros. A igreja não é mero acessório. A igreja faz parte do plano eterno de Deus. E Deus tem muito mais sabedoria do que todos nós juntos. E Deus sabe o que está fazendo. Então, eu e você precisamos uns dos outros. E é por isso que a igreja é tão importante. Porque você precisa de auxílio quando cair no pântano do desânimo. Você precisa do irmão e da irmã para estender a mão a você e lembrar das verdades da palavra de Deus e te tirar do pântano o mais rápido possível. O oposto também é verdadeiro. Eu e você precisamos da igreja e estamos na igreja para sermos também auxílio para aqueles que estão no pântano do desânimo, estão abatidos e desanimados, esmorecendo na fé. E a pergunta é, quando você se encontra desanimado, enfraquecido, o que é que enfraquece a sua fé? O que é que causa desânimo em você? O que tem atrapalhado você de seguir o caminho? O que tem atrapalhado você de avançar? O que tem impedido você de encontrar o tesouro do Evangelho? Um mau hábito? Um pecado oculto? Falta de fé? Desinteresse pelas coisas espirituais? Ou quando as próprias dificuldades da vida vêm e assolam, você não acredita nas promessas do Evangelho e não persevera? Quais são, irmãos, as dificuldades que nos afastam de Deus? E eu e você temos dificuldades, temos gatilhos, temos coisas que nos fazem afastar de Deus. Mas o que eu e você precisamos é, em meio ao sofrimento, em meio ao desânimo, quando estamos atolados no pântano do desânimo, é colocarmos os óculos do Evangelho. Para mim é extremamente fácil lembrar dessa metáfora, porque eu uso óculos, se eu tirar eu não enxergo absolutamente nada. Mas, se eu coloco os meus óculos, eu enxergo. E é exatamente isso que eu e você precisamos, colocar os óculos do Evangelho para enxergar as coisas da perspectiva de Deus. Irmãos, a verdade é que Deus permite que eu e você experimentemos sofrimento, para que eu e você também possamos experimentar a esperança da glória que há em nós, que é Cristo habitando em nós. Lembre-se, após ser resgatado por Auxílio, Cristão pergunta, por que o rei não manda os seus servos para consertar o pântano do desânimo,
para colocar placas gigantescas. Eis aqui o pântano do desânimo, não caia nele. Por que o rei não faz isso? A verdade é que Deus permite que passemos pelo pântano do desânimo, para nos ensinar, irmãos, a depender mais dele. Para conhecer o sofrimento, sim, para que nós saibamos quem e somente quem realmente pode nos separar e nos sarar e nos resgatar do sofrimento e nos tirar do lamaçal do pântano. Por meio do sofrimento. O sofrimento é um instrumento de Deus para nos conduzir ao mais profundo do seu amor e ao mais alto da sua glória. Cristo Jesus em nós, a esperança da glória, mesmo em meio ao sofrimento, à dor e à tristeza. O propósito de Deus é a minha e a tua maturidade, para que sejamos sábios nesse mundo e que possamos experimentar a verdadeira alegria de ter o tesouro mais valioso do universo. O mistério que agora é revelado no Evangelho a mim e a você. Pecadores insignificantes, rebeldes contra o Criador do universo. Eu e você agora temos o conhecimento do mistério e temos a posse do maior tesouro do universo. Cristo em nós, a esperança da glória. O que fazer então, irmãos, para encerrarmos? Quando nós nos encontramos desanimados e frustrados. Nós precisamos nos lembrar dessa realidade maravilhosa da supremacia de Cristo. Ele é o autor da criação e o Senhor da redenção. E que nele temos todos os tesouros e a riqueza da glória de Deus. Em Cristo Jesus, a nossa salvação é mais maravilhosa do que podemos imaginar. Nele encontramos tudo o que precisamos. Esse mesmo Cristo, Senhor, Criador, sustentador de todas as coisas, deixou os céus, abriu mão da sua glória para encarnar e nos redimir e nos trazer a ter paz com Deus. Irmãos, a nossa maior dificuldade não é compreender essas verdades. A nossa maior dificuldade é expressar essa realidade na nossa vida. Porque eu e você podemos compreendê-las. O difícil é expressarmos essa realidade na nossa vida. Quando o pecado, o sofrimento ou os poderes das trevas assolarem você, e você se encontrar, então, novamente no pântano do desânimo, na sua peregrinação, que a realidade e a visão de que Jesus Cristo é o Senhor da criação e o autor da redenção, e que Ele habita em você, sim, em você, pelo seu Espírito, e que Ele é a esperança da sua glória futura, possa trazer esperança renovada para você, certo de que em breve virá auxílio que tirará você do pântano do desânimo. Nós precisamos deixar, irmãos, essa passagem reformular e contextualizar a nossa vida e o nosso modo de pensar por completo, para que nada na nossa vida nos afaste do Evangelho. Porque, na verdade, nada acontece fora do domínio amoroso de Cristo em nós, mesmo quando estamos sofrendo, mesmo quando estamos de luto, mesmo quando estamos profundamente entristecidos. E que mesmo quando não vemos que Ele está trabalhando na nossa vida, irmãos, para o nosso bem, nós possamos confiar, porque Ele é bom e está conosco o tempo todo. Deus vai revelar a sua glória em nós e nos fazer perfeitos. Sim, eu e você seremos perfeitos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar?